2-1. E o Guarani foi derrotado, né? O Guarani foi derrotado para a equipe do Mirassol fora de casa por 3-0. 3-0. E com uma facilidade, né? Uma facilidade. O Guarani até tentou em alguns momentos aí, né? Teve algumas chances aí, né, no primeiro tempo com o Marlon, mas acabou aí sempre, né? Sempre no mesmo problema, né? Sofrendo com falhas individuais. E o primeiro gol saiu assim, né? Ali o Danielzinho acabou ali numa jogada, uma bola alçada pelo lado direito, a bola foi tocada de cabeça e ali o Ryan perdeu tempo de bola e o Danielzinho ali venceu no corpo e acabou ali marcando o primeiro gol. Nisso o Guarani parou de jogar. O Guarani, dos 22 minutos que sofreu o gol até os 39, 40 minutos, o Guarani foi presa fácil. E chegando no segundo tempo, o Guarani voltou mudou, né? O Guarani mudou a sua forma de jogar, né? O Guarani foi mais solto, o Mirassol acabou esperando mais a equipe do Guarani e o Guarani acabou ali tendo algumas chances. Porém, entretanto, falta a famosa efetividade. Falta o Guarani caprichar mais. E tudo isso, né, resume na jogada do segundo gol do Mirassol, né? O Mirassol só esperando, saindo no contra-ataque. Ali o Isaac, né, ex-Guarani, o Isaac saiu daqui escorraçado, né, recebeu a bola da grande área, dominou com a perna direita, fez o giro. A bola acabou pegando em dois jogadores do Guarani. Pegou no Camacho, no Lucas Adel, antes de morrer no fundo do gol da equipe do Guarani. E o Guarani ainda continuou, mesmo com as mudanças, o Guarani acabou mudando algumas peças, né? Colocou o Caio Dantas, né? Colocou também o Bruno Oliveira para poder fazer a meia, mas não surtiu efeito. E nas jogadas, né, o Guarani sentiu, né, o do mesmo veneno, né? O Guarani que jogou no primeiro tempo tentando sair no contra-ataque, mas não caprichava, diferentemente da equipe do Mirassol, né? No contra-ataque o Fernandinho, né, saiu no contra-ataque, primeiramente saiu no contra-ataque, acertou a trave e depois na jogada seguinte ele recebeu, né, o cruzamento da direita, né, e acabou ali dominando, ajeitou o corpo, mandou tirando, né, com todo efeito, mandou a bola na gaveta, tirando do goleiro Vladimir, e o Guarani passou os últimos momentos aí agonizando. O Guarani agoniza na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani conhece mais uma derrota, o Guarani só tem uma vitória, né, nesse campeonato, 4 pontos na última colocação, e o Guarani precisa fazer uma reformulação profunda, mas começando de cima para baixo, né? Porque os jogadores que aí estão, né, eles não chegaram, né, à toa, eles não bateram na porta do clube, muito pelo contrário. O clube foi atrás, né, desses jogadores que não estão rendendo, né? O Júnior Rocha, ele teve 9 dias de trabalho. No começo da partida ele mesmo disse, né, ele estava muito feliz, né, com esses 9 dias, de que teve tempo dos jogadores assimilarem o seu plano de jogo, né? Tirar qualquer dúvida, mas nós vimos ainda que alguns jogadores, ou até mesmo todos, aí não prestaram atenção na aula, né? Porque o Guarani agoniza, o Guarani volta a ter os mesmos erros, e se continuar, né, jogando da mesma forma, infelizmente nós, né, iremos aí ter um final muito trágico. Lembrando que o Guarani volta, a próxima partida joga contra a equipe do Operário, né? No sábado, né? E o Guarani precisa de uma reação urgente. E já começar agora, os torcedores do Bugrino, todos nós, né? Temos que começar já a torcer, já olhar para a parte de baixo da tabela, que o nosso campeonato é aquela, né? 14º para baixo. Então já começar a torcer para as equipes que estão dentro do Z4 começarem a perder para o Guarani não, né, descolar da primeira equipe que está fora da zona do rebaixamento, que seria o Botafogo nesse momento. Porque vai passando as rodadas e o Guarani precisa nada mais nada menos. Nosso campeonato é o campeonato de 41 pontos. Isso mesmo, nós fizemos 4. Para se livrar da zona do rebaixamento é 45 pontos. O Guarani vai precisar arranjar 45 pontos. Gustavo Marques. Tá certo.